A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. É um privilégio estar com os irmãos nesta noite. Embora não tenha muitas pessoas, como no último domingo, para mim não faz diferença, porque falar da palavra de Deus é algo que eu tenho muito apreço, muito zelo. Eu faço isso com muito prazer, independente da quantidade de pessoas. Vamos estar em oração. Vou pedir a dependência de Deus nesse momento da palavra, atribuir toda a honra, toda a glória a Ele neste momento. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, por este dia, por este momento. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o poder, pelos séculos dos séculos, Pai. Tu és exaltado e está acima, Pai, o mais alto e sublime dono. E diante deste momento, Pai, o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, abrindo o nosso entendimento e que o nosso coração esteja receptivo à palavra do Senhor. Amém. Me coloco totalmente na dependência, não quero fazer uso de nenhuma técnica, porque a melhor técnica que existe é do Espírito Santo. Que o Senhor esteja nos tomando, nos guardando, nos guiando e conduzindo pela palavra, Pai. Que possamos nos maravilhar e descobrir, Pai, conhecer a verdade, Pai, de maneira que ela nos liberte completamente de todo e qualquer empecilho, Pai, que nos coloca, Senhor, Pai, no lugar onde que o Senhor não imaginou inicialmente, Pai. Possamos viver uma vida de plenitude, rendendo frutos em abundância contigo, Pai. Essa é a oração que eu faço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Abertura no último domingo, eu falei um pouco a respeito uma notícia e como essas notícias chegam ao nosso coração. Isso também a gente pode estender a todo aquilo que chega ao nosso coração, por meio de palavras, por meio de afirmações. A gente vai ver de perto um pouquinho a respeito da própria palavra de Deus e como ela se comunica conosco. A gente percebe a importância da palavra em diferentes momentos na Bíblia, e ela é capaz de nos libertar de diferentes empecilhos, seja espiritual, físico, emocional, e tudo aquilo que a gente não consegue ver no oculto através da palavra. Nessa batalha espiritual, a palavra consegue com êxito nos libertar. Porém, existem algumas ações, existe uma certa receptividade que deve-se, e é de nossa responsabilidade interagir com o Espírito Santo. A palavra de hoje se encontra em Marcos, capítulo 4, versículo de 1 a 8, e mais um pouquinho, que é uma complementação do 14 ao 20. De início, Marcos 4, versículo 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre os pedregais, e onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra vez caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou e cresceu, e produziu 30, outros 60 e outros 100. Agora, mais adiante, no versículo 14, é uma complementação, detalhes que enriquecem a parábola e o contexto. Diz assim, 14: O que semeia, semeia a palavra, e o que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem
Há sementes sobre os pedregais que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Ou seja, a palavra de Deus, a palavra que transforma, é uma palavra que causa uma obra completa. Ela causa a conversão, a transformação e a frutificação. Mas aqui nós vemos a semente de Deus, que ela é entregue, ela é bem democrática, a palavra de Deus. Ela é semeada em 4 tipos de solo. E esses 4 tipos de solos têm comportamento diferente. Isso nos revela a receptividade do nosso coração. No primeiro momento, e o grande problema é o solo, nos 3 primeiros casos, nesse primeiro momento, essa primeira situação, ou esse primeiro coração, é um coração duro, é um coração que está à beira do caminho. Então, quando a gente imagina caminho, quando a gente fala de caminho, a gente tem a noção de que é um trajeto a ser percorrido. Não tem calçada, não tem asfalto, e muitas vezes quando a gente faz trilha ou caminha numa fazenda, existe aquele trieiro, e aquele trieiro é bem compactado. E uma vez bem compactado, os poros são menores, e onde dificulta a penetração da semente. Assim é o primeiro caso. O primeiro caso é um coração duro, um coração que não está receptivo. Assim como a gente viu que é uma grande multidão, essa grande multidão é composta por várias pessoas. Existem pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes níveis de entendimento. Mas essa primeira parcela da multidão é uma parcela que tem interesse, porque ela foi ouvir os ensinos de Jesus, mas ela não tem interesse de entendimento. A gente pode colocar uma forma de que hoje em dia existem muitas pessoas interessadas em Jesus, na figura histórica de Jesus, nos ensinos de Jesus, mas elas não estão preocupadas ou interessadas no que esses ensinos impactam em sua vida. Elas não estão receptivas a ponto de entendimento. Elas não estão abertas a entender. Elas apenas querem buscar a título de conhecimento. E quando esse cenário acontece, nos torna uma presa fácil a Satanás. Satanás vem e é representado no primeiro momento como as aves do céu, e como a semente não penetra no solo, não penetra em nosso coração, ficamos à mercê, ou muitas pessoas ficam à mercê dos ataques diretos de Satanás, porque não confiam na palavra de Deus de fato. Então, assim como existem várias rotas, existem vários caminhos que chegam à sua casa, eu posso perguntar, irmã Sandra, como que chega na sua casa? Ela vai perguntar, você pega esse caminho, pega essa rua, e no final das contas vai chegar na minha casa. Só que esse não é o único caminho que chega à casa da irmã Sandra, porque eu posso estar em outro lugar e já é uma outra rota. Assim também são essas pessoas. Elas inicialmente estão interessadas e cogitam que Jesus pode ser uma possibilidade do caminho, ao passo que Jesus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele não é a possibilidade do caminho, mas Ele é o próprio caminho. Então, quando a gente entende esta verdade, a gente não precisa buscar em outra fonte, que as fontes das águas da vida vêm através de Jesus Cristo. E é esse primeiro público, esse primeiro cenário, essa primeira situação onde essas pessoas não conseguem entender essa verdade. Elas estão interessadas em Jesus, no movimento que Ele estava fazendo naquele momento, mas elas não estão interessadas nos ensinos que impactam a vida de maneira prática,
no seu coração. De certa forma, estão dizendo: Jesus, você entrou no meu radar, mas até aqui está bom. Assim, quando a gente está falando de caminho, se eu coloco no meio do caminho um maço de dinheiro em direção à casa da irmã Sandra, eu sei que em poucos momentos aquele dinheiro já não vai estar ali. E assim retrata a astúcia e a velocidade de Satanás em roubar essa semente. A luta espiritual, ela é uma luta real e acontece a todos os momentos, e o diabo está muito interessado em roubar essa semente, em roubar essa palavra que Deus entregou. A semente do primeiro solo não é diferente da semente que caiu em bom solo. É a mesma semente, é a mesma palavra. Todos na multidão ouviam o mesmo ensino. E porque a palavra que transforma uma fruta que dá 100, uma produtividade plena, não conseguiu vingar no solo à beira do caminho, por causa dessas situações. O segundo cenário, a segunda situação, se refere a um outro tipo de coração, um outro público. E esse público já está receptivo à palavra, ele recebe com alegria. Só que o grande problema desse público são as tribulações, são as perseguições. E diante delas, eles se escandalizam ou tropeçam na fé. Se tem uma coisa que o cristão tem que ser vacinado e acostumado, é a tal da tribulação ou aflição. Não existe outro meio de seguir plenamente em Cristo e não passar por nenhum momento de tribulação. João 16, 32 e 33 diz: Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então imagina os irmãos, discípulos diretos de Cristo, e recebem essa palavra. Não sabe, irmã Marlene, pastor, ajuda aí. Vão ser dispersos, vocês vão ser dispersos, vocês vão ser afligidos, mas não se preocupem. Estou dizendo isso para que vocês tenham paz em mim. Não estou só, eu venci o mundo. Vocês vão passar por tribulação, por aflição, vão ser perseguidos e vão ser dispersos, mas calma. Então, não é uma palavra assim, do nível racional, confortável de ouvir. Então a gente, em primeiro momento, falou assim: cara, Jesus não está muito bem não. Como assim? Eu vou ser perseguido, vou ser afligido, vou ser disperso, mas mesmo assim é para ter paz. Confiar nele, porque assim como ele não está só, nesses momentos eu também não estarei só. Mas é justamente essa palavra. Vocês, nós, eu, não estou só no momento de aflição, no momento de tribulação. Em Atos 5,40 fala de um caso muito bom, muito gostoso de ler, que é o relato dos discípulos, dos apóstolos que sofreram um pouco disso e concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então imagina os irmãos vivendo essa realidade, essa afirmação, esse relato, ser julgado digno de sofrer, de padecer afronta por causa do nome de Jesus Cristo. Isso vai acontecer. Se a gente for a última geração, isso vai acontecer. E o nosso coração tem que estar preparado para esse momento de tribulação, de aflição. Eu não sei se realmente as guerras de Israel, pegando o Líbano, Irã, vão culminar rapidamente para o fim do mundo.
Mas uma coisa eu sei, que eu tenho que estar alicerçado e firmado na base, na rocha, que é Jesus Cristo. Então, voltando, o diabo não consegue diretamente roubar essa semente. Esse segundo público recebe com alegria, mas Jesus considera esse segundo grupo semelhante ao primeiro. No verso 16 fala: e semelhantemente, de igual modo, da mesma forma. Então Deus também não se agrada desse segundo grupo, porque eles vão ter o mesmo destino. Eles não conseguem suportar a aflição, a tribulação, porque a fé está rasa, a fé está superficial. Eles recebem com alegria, mas eles se contentam em viver o Evangelho, os ensinos e as doutrinas de maneira superficial, de maneira rasa, onde a raiz não consegue ter profundidade, porque o solo também é pequeno. Então, esse segundo grupo também é motivo de alerta, porque ao invés desse grupo, desse coração que recebe com alegria, usar dessa alegria como alavanca, como propulsão de perseverança, de buscar cada vez mais, ele se contenta com pouco. E o pouco na hora da tribulação não é o suficiente. Então, o mar calmo não forma bons marinheiros. A gente passa por muitas, vamos dizer assim, aflições no processo do curso. Eu sempre trago algumas imagens do militarismo, e no bombeiro também não é diferente. No processo de formação, eles tentam entrar literalmente no campo emocional, no campo mental ali dos alunos, seja soldados ou aluno oficial. O que eles querem é que em meio à tribulação a gente consiga executar da maneira certa o procedimento correto, para que a vítima consiga ter ainda mais êxito de vida. E a gente consegue traçar um paralelo também para a nossa vida espiritual. Então a gente vai ser afligido, mas a gente não pode atribuir exclusivamente essa aflição, essa tribulação a Satanás. Satanás vai tentar se aproveitar dessa situação, mas assim como o vaso na mão do oleiro, ele sofre pressão, ele sofre ali algumas manobras, e quando no texto diz que não se agrada do vaso, o que ele faz, ele é quebrar, quebra o vaso e faz de novo. Jesus no Getsemane também é prensado. Getsemane significa lagar de azeite, e aflição também no grego significa pressão. Jesus foi pressionado ali na iminência do momento da crucificação, um momento de muito dano emocional, mas diante desse dano emocional, Jesus procurou o isolamento, e através da tribulação a gente pode encontrar nesse isolamento, assim como Jesus encontrou no Getsemane, um lugar de preparação, um lugar onde a gente pode se derramar e buscar em Deus respostas ou força para suportar essa tribulação. Então, através dessa tribulação, que não é exclusiva apenas de Satanás, mas pode ser permissão de Deus, a gente pode encarar como um processo para o nosso crescimento e fortalecimento da nossa fé. Então, é na aflição onde somos provados e aprovados por Deus. A aflição é necessária. Que a gente não se contente com a palavra inicial da justificação. Ela é muito boa quando a gente recebe a mensagem de que somos pecadores, mas pela infinita misericórdia de Deus, pela sua graça imerecida, Ele nos resgatou, mesmo não tendo nada de bom essencialmente em nossas vidas. Ele vai lá e faz voluntariamente, sem nada em troca. Ele nos reconcilia consigo mesmo, mas que essa mensagem seja apenas a propulsão para que os irmãos vivam uma vida de intimidade
e de verdade na palavra, de ensinamentos sólidos. E também tem um fato muito interessante narrado no texto que a raiz, o solo não tinha raiz em si mesmo. Esse segundo grupo acreditava que essa superficialidade bastava em si. De certa forma, no campo intelectual, achavam que isso era suficiente e não praticavam todos os ensinos de Jesus. E quando a gente percebe que a gente não pratica todos os ensinos de Jesus, a gente está errando também. Em Romanos 12:11 mostra a ter paciência na tribulação, perseverar na oração. Naquele momento em que a gente pode ser levado no Getsema, um lugar de isolamento, fortalecimento, Romanos 12:11 diz: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, que a gente não possa deixar o inimigo agir nesse campo mental e emocional, fazendo com que essa pressão tire o foco e a dependência do Espírito Santo, que a gente não fique paralisado, que a gente haja de acordo com a palavra de Deus. E aí, a outra parte de ouvir e não praticar, e dessas pessoas que acham que têm raiz em si mesmos, está refletido em Mateus 7:26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Quando o coração acha ou percebe erradamente que consegue ter raiz em si mesmo, o destino é esse. A fundação, a raiz, a base, aquilo que nos sustenta, não pode ser outra coisa senão a palavra de Deus, segundo a nossa fé genuína em Cristo Jesus. O terceiro grupo, ou o terceiro tipo de pessoa, coração receptivo e solo, são situações que sufocam a palavra. E aqui está listado as preocupações, a ansiedade e os prazeres desse mundo. Então aqui já é uma outra artimanha de Satanás. No segundo momento, a gente pode até fazer comparação com uma criança que não tem maturidade o suficiente, e aqui eu lembro de uma situação que eu fiz com um menino de 5 anos que estava brincando com outro. Eu falei que o outro ia ganhar dele, porque esse primeiro menino estava sendo maldoso com esse segundo, que era menor. E aí o segundo assumiu no coração que ele ia ganhar. Ele ia ganhar e ia fazer de tudo para ganhar. Ele fez, ele correu atrás, e eu agi no campo emocional do primeiro menino, e quando ele viu que ele perdeu, ele chorou. Então essa aflição que eu causei na criança também pode ser comparada a esse segundo grupo. Quando vem uma pequena tribulação ou média, o conhecimento, assim como da criança, ela não saber lidar com a pressão emocional, faz com que essas pessoas desmoronem. O terceiro grupo de pessoas, aí, posso falar depois que dei um exemplo, são preocupações no sentido de que as ambições desse mundo, a ansiedade, essa preocupação excessiva com o futuro tira a gente do foco. Então já é uma outra estratégia de Satanás para fazer com que essa ansiedade ou com que esses prazeres se tornem maior do que o próprio Deus. Então essas situações, e aí traz a imagem de sufocamento. Ninguém consegue sufocar uma pessoa apertando o prato. Essas expressões, ansiedade e prazeres do mundo, elas vêm e entram de maneira tão forte na vida da pessoa, entra inicialmente sorrateiramente, na brecha, mas vai se tornando tão forte na vida da pessoa que faz com que Deus diminua o seu tamanho na concepção daquela pessoa.
e faz com que toda a fé em Deus seja deixada de lado, porque ela mesma deixou Deus de lado, colocando essa ansiedade e esses desejos acima de Deus. Então, de maneira geral, essas três situações, esses três tipos de coração não agradam a Deus, e eles têm uma coisa em comum, uma coisa que eu bati na tecla falando de fé, da fé genuína. Então, quando a gente tem a convicção de Deus, daquilo que nos foi prometido, afirmado, essa fé não envolve apenas o campo mental, envolve todo o coração, toda a nossa alma. Então essa fé genuína é uma fé completa, não é uma fé que se prende ao campo de raciocínio, de entendimento, mas uma fé que consegue avançar mesmo não entendendo. Muitas coisas a gente não vai entender, e não é o momento da gente entender, mas não significa que não é para a gente parar, ficar paralisado, mas avançar, porque o povo cristão é conhecido como o povo da fé. Amém. Então, em nossa sociedade, a gente se depara com diferentes afirmações a respeito da guerra. Nós crescemos e temos muitas informações e muitas palavras são lançadas diante de nós, seja dos nossos pais, dos nossos amigos, de pessoas próximas, e essas palavras elas entram no nosso coração. E quantas pessoas veem nessas palavras que machucam e não conseguem se desvencilhar, ao passo que elas olham para a Bíblia e não conseguem acreditar da mesma forma na palavra de Deus. Elas assumem como verdade algo absurdo, de que ela não é capaz, de que ela vai ser infeliz o resto da vida, de que ela é burra, mas ela não acredita da mesma forma, não toma como verdade a palavra de Deus, de que seja na aflição, seja na bonança, seja na alegria, seja na tristeza, tudo posso em Cristo que me fortalece. Amém. Elas não conseguem ter essa fé, elas são convictas, e aquelas frases do passado ecoam de tal forma na cabeça dela que ela não consegue se desvencilhar. Ao passo que ela se depara com a palavra, lê as afirmações, lê as promessas, e essas palavras de vida eterna não rasgam ela da mesma forma. É uma reflexão que a gente precisa ter nesses momentos, de toda a mídia que nos cobre, e aí a gente pode mencionar também o Covid. Muita pressão de várias informações deixaram muitas pessoas aflitas, ansiosas, e ao invés delas buscarem em Deus, na palavra, em oração, elas ligaram a TV no noticiário, porque não resolvia nada, ainda piorava. Diante do Covid, muitas pessoas adquiriram transtornos, doenças, que antes elas não precisavam tomar remédio, mas depois que aconteceu o Covid, diante de toda essa pressão, começaram a tomar remédio. E buscaram uma fonte errada. Porque o caminho, a semente que caiu dentro do caminho. Porque quando a aprovação veio quando a fé estava rasa. Então, a gente pode mencionar também, novamente, o público judeu. Essa nação, ela nos ensina também em outros momentos. Em alguns livros eu li, de que eles têm a cultura dessa afirmação, de que você é capaz, de que você não é pior do que ninguém. E tem um livro que retrata a mãe judia com seus 2 filhos. Um tinha 2 e o outro tinha 3 anos. A mãe, desde pequena, apresentava os filhos dizendo: o menor de 2 anos é médico, o de 3 é advogado. Gera expectativa? Gera expectativa. Mas isso causa no campo emocional da criança de que a mãe confia. A mãe diz
diz que Ele é capaz. Mesmo que muitas pessoas arregalem os olhos, surpresos com aquela afirmação, ela está dizendo: filho, você é capaz. Mesmo que nesse campo da medicina se tenha que dedicar 10 anos para você se formar, você é capaz. Mesmo que nesse campo da advocacia esteja saturado, tenha muitos profissionais bons, você é capaz de sobressair a todos eles. Isso eu declaro na sua vida desde pequeno. Isso gera uma expectativa, mas gera uma confiança absurda também na vida da criança. É os pais sendo um canal de bênção nas vidas e proferindo palavras que eles vão carregar para o resto da vida. Nos Estados Unidos também, os judeus representam cerca de 2% da população. E na Forbes, de 40 nomes, os mais ricos, 45% eram judeus. Mesmo sendo 2% da população, os judeus também estavam presentes nas melhores universidades e representavam o corpo de professores em 20%. Os melhores professores, 20% eram judeus. Também são sócios de grandes empresas, as maiores, e dos prêmios Nobel, 25 de todos os ganhadores, 25% são judeus. É um povo que acredita fielmente nas palavras, nas afirmações. Porém, não acredita em Cristo. As esperanças, as afirmações que nos foi prometida, eles não acreditam. Nós somos muito mais abençoados porque acreditamos, porque temos essas palavras, essas promessas, do que os judeus. Em nada devemos aos judeus, em nada temos inferioridade. Mas esse povo, mesmo não tendo esse entendimento, consegue prosperar, principalmente na área financeira, porque eles acreditam nessas afirmações que eles podem, e eles não se contentam com menos do que o melhor. Isso também tem que ser uma realidade na nossa vida. A gente não pode se contentar com menos que o melhor. E o melhor para a nossa vida não é dinheiro, não é riqueza, não é status, não é fama. O melhor para nossas vidas é Deus, Jesus Cristo. E isso nós temos, e nós temos que nos apropriar dessa afirmação. Porque pela fé, quando os ensinos, quando as afirmações na palavra dizem que o poder foi dado para que pisássemos em serpentes e escorpiões, para que a gente ande sobre as águas, a gente tem que se apoderar, se apropriar dessa afirmação de tal forma que pela fé esse poder é meu. Não porque eu tenho poder em mim mesmo, mas que pela fé eu me aproprio daquele que falou. Assim, podemos perceber um exemplo de Pedro, quando estava no barco, no lugar seguro em relação às águas, mas quando Jesus estava andando sobre as águas, Pedro toma a iniciativa. Em primeiro momento, a gente pode especular que ele não sabia no que ele estava entrando, mas naquele momento o barco era o lugar mais seguro. E aí só depois as preocupações, ele tirou o foco da palavra e foi afundando. Então nesse momento também essas preocupações, está retratado lá no terceiro solo, tirou o foco de Pedro. Ali ele estava amadurecendo com o Senhor. Então a gente se apropria de tal forma que a gente consegue fazer esses sinais, essas maravilhas, esses prodígios, que pela sombra das vestes a cura nas pessoas. Quando os apóstolos passam e a sombra da sua capa toca aqueles enfermos, a cura, porque há poder, porque ele se apropriou, se apoderou da palavra que foi transmitida. Ele não apenas entrou no seu campo racional, mas de todo o coração creu, teve fé, convicção de romper com o mundo natural.
a gente possa se apropriar, porque o melhor de Deus está disponível há muito tempo. Um outro exemplo de afirmações, e aí é um exemplo negativo, é do príncipe Eduardo VIII com o seu pai, rei Jorge V. Rei Jorge V disse que quando o filho assumisse, ele não duraria um ano no trono. E quando aconteceu, o filho assumiu o trono, adivinha, não durou um ano. Ele tomou isso como verdade. Então as palavras que transformam são as palavras que encontram um solo receptivo para aquela palavra. A palavra ela pode transformar a sua vida de tal ponto em que você não imagina. Você pode começar a produzir. E assim como a palavra de Deus diz, você pode produzir 30 por 1, pode produzir 60, até a plenitude de produzir 100 por 1. Desde que você tenha essa fé genuína, se aproprie dessa palavra de fé, de maneira que eu não estou entendendo, Jesus não faz sentido, mas não importa. Se o Senhor falou, vai acontecer. Eu me aproprio dessa verdade. O Senhor é a verdade. Eu confio inteiramente no que o Senhor disse. Custe o que custar. Eu vou contigo até o final. Ninguém solta a mão de ninguém. Eu não vou soltar a sua mão porque eu sei que o Senhor não vai soltar a minha. Amém. Então esse livro está riquíssimo de afirmações. O mesmo Deus da Bíblia é o mesmo Deus de hoje, correto? Então por que a gente vê resultados incríveis relatados na Bíblia que a gente não vê hoje? Porque falta essa fé genuína, falta essa fé por inteiro, de corpo, de alma, de espírito e de tudo que a gente puder entregar para Deus. Que a gente possa se apropriar dessa verdade, fazer com que essa alegria inicial se torne alegria até o final, na perseverança, na oração. Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador ou recompensador dos que o buscam. Então, quando a gente tem essa fé de maneira genuína, a gente se apropria dela e se apropria das afirmações na sua totalidade. Então, que a gente não se prenda àquelas primeiras situações. Muitas pessoas utilizam da palavra como ferramenta para ganhar dinheiro. A gente vê isso nos coaches. Teve um tempo atrás que eu lia muitos livros com a intenção de encontrar as verdades bíblicas sendo defendidas no livro, de maneira que não seria novidade. Então, os grandes livros best-seller, eu encontrei em todos eles as palavras de Jesus. Eles modificaram, não atribuíram, não deram a glória que é devida ao Senhor, mas todos os princípios que eles defenderam através dos grandes livros de venda, a gente encontra na Bíblia. Todos eles. Então, a Bíblia, e aí essas pessoas que utilizam da Bíblia para ganhar dinheiro, elas vão conseguir ganhar. Porque tem resultado. Mas que a gente não possa se prender ao resultado. Porque essa teologia coach, teologia do dinheiro, ela entrega resultado, mas ela não entrega obediência. A gente percebe no relato de Moisés. Na segunda oportunidade, foi falado: Moisés, fala a rocha, não é para bater, é para falar. Moisés vai lá, desobedece, bate a rocha. Tem resultado? Tem resultado. Todo o povo saciou. Mas o preço da desobediência foi que ele não pôde entrar na terra prometida. As consequências vieram. Teve resultado? Teve. Um homem muito simples,
relatado na Bíblia, mas tinha muita intimidade com Deus. Mas diante dessa toda intimidade, no momento em que ele teve o seu coração uma aflição, se deixou levar ali pelos murmuradores, ele errou, falhou. Poderia ter entrado, mas não foi. A teologia coach também é dessa forma, a teologia do dinheiro. Ela vai entregar o resultado, mas muitas vezes você vai se ver no terceiro solo, ou no terceiro aspecto do coração, onde as riquezas desse mundo, os prazeres, as ambições vão sufocar a palavra, vão fazer com que a semente fique infrutífera. Ela pode até germinar, mas não vai produzir frutos espirituais. Então que a gente possa ter essa fé inabalável, essa fé que se apodera da palavra por completo, que se entrega de corpo, de alma e de espírito, que não sejamos desestabilizados quando vier as tribulações, que a gente não enche os olhos quando o diabo mudar a estratégia e oferecer prazeres, ou alguma situação cause ansiedade, e que também a gente confie plenamente na palavra, a ponto de fazer dela a única coisa que importa, o nosso maior prazer, o nosso maior tesouro. A gente possa, no Getsemane, se isolar, fazer com que esse momento de solitude, de solidão, se transforme em crescimento, em fortalecimento espiritual e de fé. Amém?